Olá, pessoal. Bom dia a todos. Nossa aula síncrona tem como finalidade dar continuidade ao que discutimos anteriormente, né, sobre as ordens de precedência. E na aula de hoje, com o material que nós estamos utilizando do Instituto Federal do Paraná, nós vamos ver os critérios para o uso da precedência, na visão de Nelson Spires. Então, esse autor estabelece alguns critérios que ele considera fundamental nesse processo de precedência, ou seja, a ordem que se estabelece no cerimonial, da organização de eventos. Então, o primeiro deles é o critério da força, que, segundo o autor, né, entre nações, esse critério da força caiu no Tratado de Paz de Viena, em 1815. No esporte, prevalece sem contestação ainda esse critério da força, apesar do uso de modernas tecnologias. O segundo critério, segundo o autor, é o critério econômico. O critério econômico, ele traz detalhes no que diz respeito às estruturas sociais, né? Então, ou seja, está muito mais ligado a uma questão sociológica, a uma questão de como está estruturada as classes sociais, como está estruturada a sociedade. Então, esse critério econômico, ele também considera importante no uso da precedência. O terceiro, na visão do autor, seria o critério cultural ou do saber, né? Ou seja, esse critério é dado a alguém em razão de seu conhecimento, né? E esse conhecimento, ele tem que ser um conhecimento holístico, interdisciplinar, um conhecimento que não seja arraigado de preconceitos, de práticas xenofóbicas ou racistas, homofóbicas, né? Ou seja, esse conhecimento ele é um conhecimento que deverá socializar através dessa possibilidade de que o mestre de cerimônias tem de dialogar e de passar esse conhecimento para o público, né? Então, esse conhecimento ele tem que ser flexível, esse conhecimento ele é aberto, esse critério do conhecimento ele favorece uma comunicação mais eficaz, mais equitativa e uma comunicação mais humanitária, né? O quarto critério seria o critério hierárquico. Esse critério, segundo o Nelson Spires, é o mais pacífico, né? Se hierarquiza os membros que compõem a estrutura de um determinado organismo, né? De um, ou seja, esse organismo público ou privado, certo? Ou seja, administração pública ou administração empresarial. O quinto critério é o critério nobiliárquico, né, que é, segundo o autor, o critério hierárquico acrescido de títulos de nobreza, de altas autoridades religiosas ou de altas patentes militares. O sexto critério seria o de anfitrião, que, embora não sendo a autoridade de maior precedência, o anfitrião é usado como ponto de partida. O sétimo critério, ainda na visão do autor, é o critério da idade. Ele é muito valorizado na civilização oriental. Então, nos eventos no continente asiático, por exemplo, a gente vai ver essa prática de forma recorrente devido a essa questão cultural, já discutida anteriormente por todos nós, quanto ao aspecto cultural no processo de organização e planejamento dos cerimoniais. E
subsidiariamente no cerimonial público, né? Ou seja, esse critério de idade, ele considera também fundamental trazer para a nossa estrutura da organização e planejamento do cerimonial. O oitavo é o critério do sexo, né? Aí ele diz que entre os ocidentais é a precedência da mulher sobre o homem. Em outras culturas, o critério se inverte. Por isso que a gente discutiu dentro daqueles aspectos que, por exemplo, o cultural ele é fundamental, porque as culturas elas possuem elementos que as diferenciam e que não a gente não pode desrespeitar, né? Então, é aquilo que nós falamos. Por exemplo, se o evento ele vai acontecer ou ocorrer entre os Masai Mara, por exemplo, então ali vai ter totalmente um processo de organização, de um cerimonial. Por mais que o cerimonial ele seja um cerimonial é, é, de um público do Ocidente, de autoridades que também são do Ocidente, mas culturalmente o ambiente que ali se encontram essas pessoas ou que o evento está sendo organizado é entre uma tribo africana para se discutir um tema que seja um tema sobre a questão, entendeu? Do potencial cultural da África, entendeu? Do turismo e de tantas outras questões. O nono critério para o autor é o critério da antiguidade, né? Ou seja, usado em igualdades hierárquicas, como diplomatas, magistrados e militares. O décimo critério é o critério de interesse, né? Ele, na verdade, é para obter vantagens, e é até interessante esse critério, porque a gente fica dando um destaque pelo seu diferencial, né? Então, que vantagens são essas, né? Com relação, por exemplo, à possibilidade de se conseguir uma verba para a reforma de um bloco numa escola, numa instituição, então ali tem uma autoridade política, então esse critério de interesse vai ser o que vai valer no momento, não é? O 11º critério é o critério de ordem alfabética, né? Ele diz, o autor diz que é um dos mais práticos, que é bastante usado quando há dificuldade em estabelecer alguma ordem hierárquica, né? O critério honorífico, que é um critério transitório em razão de alguma honraria, né? O critério histórico é pela data da criação, da fundação ou constituição. Então, esse é um critério importante também, porque a ordem, né, das precedências vão ser também levadas em conta, né, esse processo de planejamento, tanto do roteiro quanto do script, considerando o critério histórico. Por exemplo, se você está fazendo, as homenagens são para uma escola que é centenária, né, está fazendo 100 anos. Então, você vai chamar, né, como participante da mesa o professor mais antigo, né, que de repente está aposentado, né? Então, esse professor é um professor que trabalhou 40 anos nessa instituição, tem experiência. Então, muitas vezes, ou seja, vai ser tomada em conta essa possibilidade também. O critério social, né, que é o que recebe toda a atenção, segundo o autor, e consideração em ocasiões especiais, como aniversários, casamentos, homenagens especiais, entre outros, né? E aí, quando, por exemplo, como a gente sabe que existe essa parte de cerimonial, ela é bastante recorrente nos eventos militares e nos eventos políticos, então existe os critérios de precedência na legislação brasileira, né? Então, ele vai dizer que, por exemplo, algumas precedências na área pública e na legislação brasileira vão ocorrer da seguinte forma: o primeiro item seria os poderes da República, né, com a independência dos poderes prevista na atual Constituição.
o presidente, o vice-presidente da República, né? Esses eles vão ter precedência em todos os eventos que comparecerem, né? Exceto aqueles eventos do Poder Legislativo e Judiciário da União, tá? Em que a precedência dos respectivos presidentes. Depois, o outro critério estabelecido na legislação brasileira, dos ministérios, né? Que se toma em conta o critério histórico. Depois, o Estado, que seria também o critério histórico, que inclui símbolos estaduais, governantes, parlamentares, né, seguindo-se do Distrito Federal. Os municípios, né, prefeitos. Então, ele diz que o decreto número 70.279 estabelece que o prefeito da capital do estado tenha precedência sobre os demais. Para a precedência dos demais prefeitos, sugere que seja pelo número de habitantes, que convenhamos é inviável, né? O autor critica aqui. O bom senso recomenda que seja utilizado um critério mais prático, né? E aí tem vários, como nós vimos, né? Por idade, sei lá, por tempo, né? Na política, e aí os países, seria uma ordem alfabética, né? Do país sede do evento, o corpo diplomático, certo? Pela ordem de apresentação das credenciais, exceto o núncio apostólico, que terá sempre precedência sobre os demais diplomatas, secretarias de estados, critério histórico, parlamentares, pela data da diplomação e idade. Em grande parte dos estados, os integrantes da mesa diretora têm precedência sobre os demais parlamentares. O nono seria os magistrados, pela antiguidade, olha aí o tempo, né, de casa, e o 10º, que seriam os militares, marinha, exército, aeronáutica, policiais militares e corpo de bombeiro militar. E o item 6.3 vai falar um pouco sobre essas precedências diversas, né, como, por exemplo, dos países. Seria a precedência dos países por convenção internacional, né, que é ocorre através da ordem alfabética do país sede do evento, né, validada por todas as situações em que se estabelece alguma hierarquia. Os países do Mercosul concordaram que a precedência seja por ordem alfabética, só que a partir do país que detém a precedência pro tempore, cuja troca é feita a cada 6 meses. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, também faz um pequeno arranjo na ordem de precedência. À direita do anfitrião, o país sede da próxima reunião, e à esquerda, o país que foi sede da reunião anterior, né? Como a gente vai observando, dependendo do contexto da situação, esse critério, essa ordem de precedência, ela vai muitas vezes mesclar critérios, né? Ou ela vai ser estabelecida, certo, pelos organizadores do evento a partir de situações específicas, de elementos culturais específicos, certo, de uma hierarquia se é num setor, vamos dizer assim, mais clássico, mais tradicional, certo? Entre magistrados, por exemplo, juízes, ela vai ser levada em considerações, às vezes, o critério por idade, o critério histórico, certo? O critério de antiguidade, tá? Logo na sequência, estados e Distrito Federal. Então, ele diz, o autor, que com base na Constituição Federal e suas disposições transitórias, artigo 13 e 14, no decreto 70.274 de 1972, no seu artigo 8º, que foi modificado pelo decreto 83.186 de fevereiro de 1979, no artigo 1º, a precedência das unidades federativas é esta: Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Paraná, Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Roraima, Amapá e Distrito Federal. Quanto aos municípios, o decreto 70.274,
estabelece a precedência do município sede da capital do estado sobre todos os municípios. Para a precedência dos demais, sinaliza que seja pelo número de habitantes ao colocar primeiro os prefeitos com cidades de mais de 1 milhão de habitantes, depois os de mais de 500 mil, seguido dos municípios com mais de 100 mil habitantes. O Brasil tem, para a época da publicação do autor, teria 5.561 municípios, e destes, segundo o IBGE, 4.074 têm menos de 20 mil habitantes. Então, torna-se impraticável estabelecer precedência pelo número de habitantes. É uma crítica que o autor faz. O bom senso recomenda que seja utilizado outro critério, né? Sendo um dos mais práticos a ordem alfabética. O próximo, de bandeiras, né? Para estabelecer a precedência de bandeiras dos países, prevalece a regra de precedência dos países, ou seja, a ordem alfabética. A precedência das bandeiras dos estados do Distrito Federal é pela Constituição Histórica dos Estados, seguida da do Distrito Federal. Para a precedência das bandeiras municipais, segundo o Nelson, prevalece a orientação do item anterior. Com diversas bandeiras, a precedência é dos países, né, seguido pelos estados, municípios e, por último, a bandeira das organizações. O quinto, hinos, né, o hino nacional estrangeiro precede o hino nacional brasileiro, é uma questão de cortesia internacional, seguindo-se o hino nacional, o hino do estado, o hino do município, os hinos pátrios, hino à bandeira, a independência, a proclamação da república e outros. E, finalmente, os hinos de organizações, instituições, clubes e outras entidades que vão se fazer presente ou que têm um papel preponderante ou relevante naquele evento. Pronunciamentos e discursos, né? Os oradores falam na ordem inversa da precedência, o anfitrião, independente de precedência, e se assim o desejar, faz a saudação inicial, especialmente se o ambiente é de cordialidade. A autoridade de maior grau é o que falará por último, e a de menor grau é a que falará primeiro. Na sequência, no item 6.4, o autor vai falar um pouco sobre a precedência do anfitrião, né? Então, ele diz que, segundo o dicionário Priberan, né, anfitrião é aquele que recebe em casa, é simples, dono de casa, que recebe convivas, é aquele que paga as despesas, etc. Em cerimonial, o anfitrião é aquele que acolhe, que promove, né, ou cedia um evento protocolar que se reveste de alguma formalidade, pompa e circunstância. A doutrina de cerimonial consagra a precedência do anfitrião, como podemos deduzir de diversos dispositivos do decreto 70.274, tais como nos artigos 3º, 4º, parágrafo 5º e 19. O artigo 8º, ao estabelecer a precedência entre os governantes, o de menor precedência é o do Distrito Federal. Mas, na ordem geral das precedências nas cerimônias oficiais de caráter federal na capital da República, relaciona o governador do Distrito Federal à frente dos demais governadores, indicativo claro da precedência do anfitrião, né? Uma vez que, se fosse em outro estado, ele seria o último, tá? Na legislação militar, é mais direta essa, né? E menciona que, em banquetes, o comandante da organização militar em que se realiza o evento senta-se à mesa principal ao lado direito da maior autoridade. E, em banquetes de mesa plena, senta-se em frente ao homenageado. A precedência do anfitrião, portanto, tem respaldo não só nas práticas do cerimonial, segundo o David, 2009, já consagradas pelo protocolo oficial, mas também na doutrina e até na legislação, né? Ou seja, é um conjunto. Tá? São vários elementos dentro desse processo que seria a precedência, né? E aí ele separa uma aula aqui, o autor,
que é a aula 7, para falar sobre a precedência e a representação de autoridades, né? Como é que o cerimonialista vai conseguir organizar todas essas esse script, esse roteiro, tá? Seguindo as recomendações estabelecidas na legislação brasileira. Então, no Brasil, né, as normas de cerimonial público e a ordem geral de precedência são estabelecidas pelo decreto que a gente comentou posteriormente, que o autor trabalha muito, que é o 70.274, de 9 de março de 1972. Né? Por isso que a minha visão é a seguinte, eu penso que, por mais que nós estejamos, né, é, é, discutindo um material que traz esse decreto, que é o decreto que, vamos dizer, está posto e é o decreto que está disponível para esse processo de organização dos roteiros e scripts dos cerimoniais, né, e do papel do cerimonialista, do mestre de cerimônias, né, mas é isso que eu sinto, é essa ausência um pouco da flexibilidade de se rediscutir essa legislação, né, tentando flexibilizar e romper com esse caráter muito militarizado, não é? E trazer mais, por exemplo, um caráter, vamos dizer, social, né? Um caráter mais de um público em geral, que é esse público que, vamos dizer assim, traz outras conotações, outros símbolos, outros significados do seu cotidiano e da sua vida, né? Que é aquele exemplo do evento do hip hop que nós discutimos anteriormente. Como seria a ordem de precedência nisso, entendeu? Seria incluído, por exemplo, dentro de um debate sobre o hip hop nas comunidades, essas autoridades seriam docentes, né, pesquisadores, e o diretor da escola, o reitor da universidade estariam presentes, mas teria alguém, certo, de destaque do hip hop, um cantor, né, ou uma pessoa que dança, não sei, mas existe flexibilidade para trazer essas pessoas para a mesa, para que elas possam participar, para que elas possam opinar, para que elas possam estar nesse nível, né, de se fazer presente na mesa, juntamente com as demais autoridades. Então, embora a gente esteja discutindo esse decreto de 1972, que é muito utilizado no material do Instituto Federal do Paraná, então acho que a gente tem que também estar atento para essas aberturas mais de outros elementos que podem enriquecer esse processo de planejamento e organização do roteiro e do script dos cerimoniais, né? E ele diz, em 79, esse decreto, ele sofre algumas alterações, certo? E vira ou muda, né, para o 83.189, certo? Que é de 19 de fevereiro de 1979, inserindo, né, na ordem de precedência, o novo estado do Mato Grosso do Sul, para vocês verem que era tão antigo, né, que nas ordens lá de precedências, um estado que depois é que foi criado, tiveram que mudar um pouco a legislação para atender incluir, na verdade, esse estado na ordem de precedência. E ele diz que o presidente da República, em qualquer estado do seu país, será sempre o primeiro na ordem de precedência. E nunca uma cerimônia que conte com sua presença poderá ter início antes da sua chegada. Será ele o último a chegar e o primeiro a sair, né? Isto em inaugurações, assinatura de atos, etc. Em recepções em que houver convidados de honra, serão diferentes. Ele irá recepcioná-los e só deixará o local depois de acompanhá-los até a saída. O mesmo procedimento serve para governadores e prefeitos nos seus estados e municípios, respectivamente. Tá? Então, e aí o autor, ele traz algumas vinhetas e para, assim, tipo, didaticamente
dar uma resumida nesse todo esse material que vai sendo discutido. E aí ele diz que em cerimonial aprende-se como regra básica, né, e seguindo a ordem geral da precedência, que o convidado de honra ou a autoridade mais importante presente depois do anfitrião fica sempre situada à direita deste lugar de honra, seja a ocasião do almoço, jantar ou qualquer tipo de cerimônia. É uma forma, diz o autor, de demonstrar deferência e consideração com a presença da autoridade, né? Um bom exemplo, ele diz, para elucidar o exposto, foi um jantar oferecido pela Rainha Elizabeth, né, ao presidente Obama, na época em que ele estava sob a gestão pública dos Estados Unidos. Então, ele disse que, o autor diz que na foto que está no material, certo? Só percebe-se que o Obama está logo ao lado direito dela, né? Mostrando que essa regra também é usada pelos britânicos, né? E aí, dentro ainda dessa discussão, ele coloca, né, de forma muito didática e organizada, esse material está disponibilizado para vocês aí, depois vocês podem dar uma olhada, a ordem geral de precedência aplicada nas solenidades da Presidência da República no Distrito Federal. E aí é uma ordem simplificada. Então, ele diz que número 1, presidente da República, 2, vice-presidente da República, 3, embaixadores estrangeiros, 4, presidente do Senado Federal, 5, presidente da Câmara dos Deputados, 6, presidente do Supremo Tribunal Federal, 7, ministros de Estado, 8, almirantes de esquadra, 9, ministro do Superior Tribunal de Justiça, 10, contra-almirantes, 11, presidente das câmaras municipais, 12, presidente dos institutos e fundações regionais e estaduais, 13, promotores públicos, 14, professores de universidade. Ou seja, na ordem hierárquica, nós, os docentes universitários, ficamos como últimos, né? E na ordem de precedência de cerimônias oficiais, né, de caráter estadual, primeiro é o governador, né? E aí, posteriormente, por mais que o 2 seja o vice-governador, mas aqui o autor chama a atenção que abaixo do governador já ficam os cardeais, tá? Então, depois vem o 2, que seria o vice-governador, o 3, o presidente da Assembleia Legislativa, né? Ou o presidente do Tribunal de Justiça, o 4, almirante de esquadra, generais do Exército, tenentes de brigadeiros, prefeito da capital estadual, tá? Quinto, vice-almirantes, perdão, generais de divisão, majores brigadeiros, chefes de igreja sediados no Brasil, arcebispos católicos, reitores de universidades federais, personalidades inscritas no livro de mérito, prefeito de cidade, onde a cerimônia está sendo processada, presidente da Câmara Municipal da cidade em que a cerimônia está ocorrendo, juiz de direito da comarca onde a cerimônia ocorre, prefeito de cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Tá? E aí, dentro desse processo, ele vai listar, por exemplo, quem nessa ordem hierárquica vai ser incluído nessa parte em que estão os contra-almirantes, né? Generais de brigadas, procurador-geral do Estado, chefe de agência do Serviço Nacional de Informações, da ABIN, presidente de institutos e fundações nacionais, secretário de Estado, bispo católico, né? E o 7º seria presidente das confederações patronais e de trabalhadores de âmbito nacional. Então, membros da Academia Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Ciências, do Banco Central, diretores do Banco Central, né? Ou seja, tem essa ordem. Por isso que nós vamos chegando à conclusão de que não é, por isso que o evento ele tem que ter normas, ele tem que ter regulamento, ele tem que ter essa parte jurídica que assegure toda essa organização, esse planejamento do cerimonial, não é? Dentro de elementos
que deem, certo, esse caráter organizativo, que evite o máximo falhas, porque dentro desse processo de precedência, né, porque principalmente agora os eventos remotamente, né, ocorrendo de tempos em tempos, então eles ficam gravados, eles são disponibilizados, né, para que as pessoas coloquem nos seus currículos, para que elas tenham acesso, se têm interesse de ver o vídeo de novo. Então, se é um evento macro, vamos dizer assim, que tem toda uma organização, que tem todo um processo que está ali estabelecido, que nós estamos em organização e planejamento de eventos, então, isso deve ser, por exemplo, colocado na prática, deve ser respeitado e não tem como mudar, né? Porque dá muito trabalho. Se vocês forem observar, por mais que a gente tenha ali um desenho de um roteiro e um desenho de script, que nós vimos que são situações diferentes, o script vai ser sempre mais detalhado, né? O roteiro ele é uma forma mais geral, e o script é o detalhamento mesmo, né? Senhoras e senhores, neste momento, né, convidamos para presidir a mesa fulano de tal, a seguir Beltrano de tal, entendeu? Né? E no roteiro você vai convidar chamada de convidados, por exemplo, né? Que compõem a mesa, que integram a mesa. Então, a legislação, na verdade, foi criada para não deixar com que os eventos eles ocorram de qualquer maneira, né? Mas sim que seja respeitado todo esse processo, né, de que a gente vai vendo e vai estudando dentro de um planejamento e organização de um cerimonial, tá? E aí ele vai falando aqui de outras situações, de professores de universidades, prefeitos municipais, né? E aí, gente, já praticamente finalizando essa aula, que é uma aula mais só sobre a precedência, ele diz que na ordem geral de precedência aplicada nas cerimônias oficiais do município, certo? O decreto que se obedece, né, é o Decreto Federal 70.274, de 1972, em seu artigo 10º. E aí tem uma vinheta aqui com curiosidades, né? Então, ele diz que nas solenidades federais, a presidência das mesmas cabe, nesta ordem, ao presidente da República e ao vice-presidente. Nas solenidades estaduais, os governadores presidem as cerimônias, né? Desde que não compareçam o presidente da República ou o vice-presidente. Na solenidade dos poderes legislativo, judiciário e militares, seguem cerimonial próprio e são presididos por membros dos respectivos poderes, com a presença do presidente da República ou governador. Os mesmos ficarão à direita do presidente do poder, do referido poder. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, quem vai presidir a cerimônia, né, sempre vai ser o presidente da República, certo? Caso ele compareça. Nos estados e no Distrito Federal, vai ser o governador, certo? No respectivo estado, o governador, o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça terão, nessa ordem, a precedência sobre as autoridades federais. Tá? E, por fim, ele diz que tal determinação não se aplica aos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do STF, né? Aos ministros de Estado, ao chefe de gabinete militar da presidência, né? Então, por mais que exista uma legislação, mas nós estamos observando que tem poderes, incluindo o militar, que eles mesmos conduzem o seu processo, né? A sua maneira, esse cerimonial, esse protocolo, tá? Então, eu acho que a gente vai ficando por aqui com relação a essa parte mais da precedência, né? Eu acho que nós devemos depois retomar um pouco mais dessa discussão da precedência, da presidência, fazer mais
fazer esse diferencial, vocês tirarem as dúvidas, né? Até porque tem uns relatórios aí para fazer, tá, gente? Então, a gente para por aqui e a gente vai seguir ainda na aula para decidir algumas questões com relação ao nosso evento que vai acontecer ainda este semestre, né? E que vale a nota de vocês, né? A nota final de vocês, tá? Um abraço para todos, uma boa semana. Qualquer dúvida, perguntem lá no chat que eu vou responder, tá bom? Beijo no coração de vocês.